E muita gente vê você como um político com um estilo diferente. Que diferença é essa? O que mais te marcou nesses bastidores aí, esse processo de impeachment contra o Carlesse? Como é que você avalia a gestão Wanderlei Barbosa? Como é que você digeriu esse resultado das eleições de Palmas em 2020? Mas eu acho que eu evitaria comer esse chambari. De frente com Maju. Eleito em 2012 como vereador da capital Palmas, reeleito em 2016, em 2018 conseguiu aí o Plus e foi eleito deputado estadual do Tocantins, agora vai disputar mais um mandato na Assembleia Legislativa. Quem está de frente comigo hoje é ele, deputado Júnior Gel. Deputado, tudo bom? Tudo bem, Maju? Muito obrigado pelo convite, agradeço muito e é uma oportunidade da gente falar um pouco mais sobre quem é o professor Júnior Gel, quem é o deputado Júnior Gel, quem é o pai, o filho, o irmão, e que as pessoas possam conhecer um pouco mais e acompanhar os bastidores também em relação à política tocantinense, porque quando a gente conhece os nossos políticos, a gente escolhe melhor no futuro, para evitar essa bagunça toda que vem ocorrendo nos últimos anos no Estado. Verdade. Deputado, muita gente se intriga com o seu jeito de fazer política, né? Que você agora está na Assembleia, estava na Câmara, agora na Assembleia, e muita gente vê você como um político com um estilo diferente. Que diferença é essa? A diferença é porque eu não consigo fazer política da forma tradicional. Eu me recordo que em 2012, quando fui eleito, quando tomamos posse em 2013, já vereador em Palmas, o ex-prefeito Amarsta, ele havia chamado para conversar, eu e o presidente do meu partido na época, para pertencer à base. Aí me perguntaram e eu falei assim, olha, eu não vejo sentido em ser oposição por ser oposição. Para mim não tem problema. Só que nos primeiros projetos de lei que foram para a Câmara Municipal, eu me posicionei contrário nos 4. Foram 4 projetos, eu me recordo que os 4 eu me posicionei contrário porque os 4 estavam equivocados. Aí teve um vereador na época que bateu na mesa, na reunião que estava entre nós, que queriam me pressionar a votar a favor. Um vereador bateu na mesa e falou assim, quem é da base tem que votar com a base, independente do que seja. Eu falei, então eu estou fora porque para mim isso não é base. Quem é da base ajuda a construir. Aí, ao invés de ir para uma tribuna, ficar falando besteira, ficar tentando aparecer, você apresenta qual é o problema, qual é a possibilidade de solução e juntos constrói a solução desse problema para a sociedade. Para mim, isso é ser parceiro. E não simplesmente esquecer quem te elegeu e começar a fazer o que for necessário para que aquele grupo se mantenha ou simplesmente obedecer o que o executivo manda. E eu não sou assim. Então, talvez, se disserem que eu fui da base, talvez eu tenha sido da base um dia, né? Porque eu não me sinto pertencente a uma base política, e sim a uma base popular. Eu fui eleito para representar interesses da sociedade e meu foco é fazer exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem por mim enquanto cidadão, que me representassem, que me respeitassem, que votassem conforme os interesses de quem nos elegeu. Muitas vezes alguns colegas seu, deputado, na Assembleia, na discussão, chegaram até a dizer que porque está em cima do muro, está jogando para a opinião pública. Como é que você encarou essas críticas no seu estilo de fazer política? Olha, cada um fala o que quer. O meu pai já me ensinava que o que é importante você guarda, o que não foi importante, para isso você tem 2 ouvidos, entra por um lado e sai pelo outro, entendeu? As críticas deles vão continuar existindo, a vontade de denegrir a sua imagem vai continuar existindo porque você incomoda. E eu sei que eu incomodo. Eu incomodo porque quando eu trago um tema polêmico para discussão, quando eu peço vista, quando eu trago os servidores ou a comunidade para discutir junto com a Assembleia, jogo isso na rede social e as pessoas começam a questionar os seus deputados, mas por que o seu posicionamento é diferente? Por que você não se posiciona conforme o professor? O professor aparentemente está certo na discussão. Por que você tem outro pensamento? Então isso gera pressão popular em cima dos demais deputados. Os demais deputados se sentem incomodados com isso. E vão continuar falando que eu sou isso. Outro dia um deputado bateu na mesa e falou assim, você acha que você é um bom samaritano, você está certo em tudo? Eu falei, olha, deputado, eu não sou chambari para ficar na pressão. Que estava gritando ali do meu lado, não. Quem cede na pressão é chambari, não sou eu. Agora, se o senhor quer argumentar, traga argumento e não gritaria para cima de mim, porque não é assim que funciona, certo? Mas eles vão continuar fazendo, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito e não me incomodo com o que pensam, com o que dizem, entendeu? Mas o que me incomoda mesmo são as suas ações. As ações de se calar, fechar os olhos, simplesmente uma obediência aos interesses de um grupo, aos interesses do executivo, sem se preocupar com quem está lá na ponta, isso aí é o que me incomoda de verdade. Entendi. Deputado, você tem uma bandeira
que é a educação, né, uma bandeira principal, e dentro, não só na educação, defendendo os concursos públicos, a realização desses concursos. Você acha que sai esses concursos que o governo tem prometendo aí? Vou responder fazendo um comentário antes. O que nós temos? Muita gente fala assim, professor, a ausência de concurso público é só para manter indicado, voto de cabresto? Também, mas não é só isso. O Estado ele tem uma preocupação porque o concursado ele também tem um salário melhor, ele tem um plano de carreira, e isso vai apertar um pouco mais no orçamento. São os dois lados. Mas o concurso público ele é necessário. Não adianta, principalmente não, mas você pega, por exemplo, na educação. Na educação você tem contratos em grande quantidade, superam mais de 10 mil contratos na educação, certo? Aí você tem contratos na educação que você faz um curso de capacitação esse ano e no ano seguinte o professor já não é o mesmo, porque o contrato exonerou. Ele não está mais lá. Então, de que adianta você fazer investimento para uma qualificação do profissional se o profissional não vai se manter dentro da educação? Por isso, a necessidade de se realizar concurso, de se capacitar os servidores e de prestar o melhor serviço à população. Ter continuidade, certo? Eu luto muito por concurso público, eu não sou favorável a essas indicações e necessidade que o servidor tem que ficar com o pires na mão pedindo ao político, pelo amor de Deus, me arruma um contrato. Se o governo, naquele momento, acha que fica inviável a realização de um concurso, momentaneamente, então por que ele não faz uma seleção séria, onde a pessoa entra por um mérito? E quando eu falo seleção séria, não é essa de envia currículo para cá não, porque isso aí é fantasia. Mas por que não faz uma seleção através, por exemplo, da COPESE, da UFT? Ela fica, a critério dela, fazer a seleção desses servidores para um contrato temporário de até 2 anos, que seja, enquanto se realiza um procedimento para um concurso público. O concurso ele tem que existir. O Estado tem que parar de ficar fantasiando com contratos diversos, controlando todo mundo, mandando todo mundo em ano eleitoral. Tem que ir para a reunião, vai contar o ponto lá na reunião. Quem não for na reunião pode ser exonerado. Quer dizer, liga tal hora e você tem que adesivar seu carro, Não, gente, para, isso aí é coisa do passado. Entendeu? Nós estamos no século XXI, nós temos outra mentalidade. Foi-se a época do coronelismo, entendeu? Então, os políticos no Estado, eles têm que entender que mudou. Hoje a política não se faz em cima de pressão, ou a política, pelo menos, não deveria se fazer em cima de pressão, em cima de estrutura financeira absurda, acreditando que o dinheiro compra tudo. Nem todo mundo está vendo. Na realidade, grande parte da população não está à venda. E é isso que eles ainda não acordaram, os políticos não acordaram para entender essa parte. Entendi. Dentre vários embates que você travou na Assembleia nesse último mandato, deputado, teve uma questão muito recente, que é a questão do impeachment, onde você foi um dos protagonistas aí, foi relator, né, do impeachment. Eu queria te perguntar, o que mais te marcou nesses bastidores aí, desse processo de impeachment contra o Carlesse? O que mais me marcou, eu diria que foi a mudança da noite para o dia, de ver alguns colegas parlamentares que estavam próximos ao governador. Aí eu fui conversando nos bastidores, antes mesmo do impeachment ocorrer, e eu já tinha visto que ele já tinha mudado de lado. Eu entendi por quê. É questão de estratégia política. Eu entendi a configuração deles. Qual era o pensamento? Se o Carlesse não retorna, a gente vai ter que participar de um partido. E esse partido vai ter que nos aceitar, vai ter que ter um grupo para que nós possamos disputar a possibilidade de reeleição. E quem tem capacidade de construir isso mais facilmente é o governador em exercício. Então, se eu ficar isolado, se eu não acompanhar uma mudança e eu não sei se o Carlesse vai voltar, então eu posso ficar isolado e perder meu mandato. Então, é questão de sobrevivência. Aí eu fui entender o jogo porque que estava ocorrendo esse processo, certo? Ou você está com um grupo que permanece, ou então você pode simplesmente deixar o seu mandato para trás. Aí, sobrevivência, acabou que todos eles pularam para o lado do Vanderlei. Alguns já estavam, outros tiraram, assim, saíram de cima do muro, né? O meu posicionamento em uma reunião que tivemos com os deputados e o governador interino, era sobre outro assunto, mas eu fiz questão de frisar o governador, falando para ele que é o seguinte, eu estava ali relator, dei entrada com pedido de impeachment, meu pedido de impeachment acabou não sendo aceito, mas aceitaram um outro pedido de impeachment que entrou depois.
me tornei relator, mas eu não estava ali com interesse simplesmente de caçar o Carlesse para que o Vanderlei virasse governador. Não era isso. O meu interesse na cassação é porque os indícios eram muito fortes que justificavam a cassação. Agora, por coincidência, o Vanderlei era o vice e ele assumiria. Então, eu não estava a serviço do outro governo. Não era isso. Eu estava a serviço da população, do que tinha que ser feito do papel de um parlamentar. Só para deixar claro o meu posicionamento à época nessa reunião. Entendi. E foi uma oportunidade na sua trajetória política de você mostrar esse seu estilo de fazer política, né? Foi uma pressão popular, todos os olhos voltados para a Assembleia. Foi um período inédito, digamos assim, também para a história política, né, deputado do Tocantins. Aquele processo inicial não foi para frente porque ele renunciou, mas teve todo aquele bastidor ali, você no centro das discussões como relator. Isso marcou a sua história política até agora? Marcou a Assembleia. A política, na realidade, é um grande aprendizado, é uma grande escola. E eu, desde que entrei como vereador, eu vim aprendendo. Abrimos uma CPI do Preve Palmas, quando estava vereador, presidi aquela CPI, e foi muito interessante que aprendi muito sobre a previdência do município, sobre os furos que ali foram cometidos, sobre onde a gente poderia promover a recuperação do recurso, se caberia ou se não caberia a recuperação. Tentei fazer aqui na Assembleia também em cima do IG Prévio, que não foi possível, porque precisava de 8 assinaturas e eu só tive a minha. Tentei uma CPI em 2019 ainda, do Plano Saúde, que precisava de 8 assinaturas, só tive a minha, certo, para iniciar a CPI. Então tive algumas dificuldades, e foi exatamente em relação ao Plano Saúde, foi um dos motivos que fez com que o Carlesse acabasse sendo afastado. Quer dizer, se nós tivéssemos feito uma CPI lá atrás, talvez a corrupção que se desenvolveu dentro do Plano Saúde não teria ocorrido, ou não nessa intensidade, certo? Como eu costumo afirmar, a função no parlamentar é fiscalizar. Eu sei que é propor projeto de lei, requerimento, votar, discutir orçamento, mas ele tem que fiscalizar. Ele foi eleito com essa finalidade. Uhum. Deputado Carlesse renunciou antes da abertura do processo de impeachment, Vanderlei efetivado. Na sua opinião, o que mudou no Estado? Como é que você avalia a gestão Vanderlei Barbosa? Olha, eu acredito que melhorou em relação ao que estava antes, que não tinha condição de permanecer, em relação ao que se inicia. A alternância de poder, ela é interessante, ela oxigena a política, certo? Então, houve avanço, mas eu ainda acredito que falta muito. Falta muito porque muita coisa também continuou na mesma. Se eu entro, governador, depois de um processo como esse, em cima de tantas acusações, eu vou mostrar que eu sou diferente. Para mostrar que eu sou diferente, eu tenho que promover alguns rompimentos de imediato. E esses rompimentos imediatos não aconteceram. A Delegacia de Combate à Corrupção, por exemplo, foi extinta no governo Carlesse. Até hoje ela não foi... o projeto de lei para a sua criação não foi feito. Quer dizer, será que há interesse em promover uma nova Delegacia de Combate à Corrupção? Ou vai manter como estava antes na configuração do Carlesse? São alguns apontamentos que deveriam ter sido feitos para mostrar que de fato é diferente, que de fato não estou ou não sou continuidade do governo anterior. E infelizmente eu acho que deixou um pouco a desejar nesse sentido. Entendi. Você atualmente está no PSC, que é o partido do pré-candidato ao governo, Osíris Damaso. Foi o primeiro a declarar apoio para essa pré-candidatura ao governo. Deputado, na sua opinião, quais são as chances reais do Damaso surpreender e, de fato, chegar no segundo turno e vencer essas eleições? Reais, hoje no estado do Tocantins vai ter segundo turno. Nós temos 4 candidatos a governador já previamente declarados. Sim. E são 4 nomes que têm musculatura política. Aí vai desde o Dimas, o Paulo Mourão, o Damaso e o próprio governador em exercício, certo? Desses 4 aqui, 2 vão para o segundo turno. Quem for para o segundo turno tem chance real de levar. E dos 4, quem tem maior capacidade de agregar politicamente é o Damaso. Por isso eu vejo ele tem um crescimento muito forte no estado inteiro, está correndo o estado inteiro, foi muito bem votado, quase 60 mil votos para deputado federal, tem credibilidade no estado inteiro, e o que eu gosto no Damaso é porque ele não é político de tapinha nas costas. Ou sim ou não, e eu não gosto de enrolação. Por isso eu me identifiquei muito com ele e pesquisei muito a respeito da pessoa dele. Conheço um pouco da sua história em Paraíso, porque meus avós maternos foram pioneiros em Paraíso, então conhecem muito a família dele desde que ele era criança. Nessa situação fui pesquisar a respeito. Quem é o Damaso pessoa, quem é o Damaso empresário, quem é o Damaso político. Porque para eu apoiar alguém eu tenho que acreditar no projeto. Eu tenho que acreditar. E eu acredito no Damaso, acredito na capacidade de gestão. Cresceu enquanto empresário e cresceu antes de entrar na vida política. Para não dizer que teve uma relação de enriquecimento, certo? Ele cresceu, ele fez bem feito. E eu acredito que ele pode fazer, sim, pelo Estado. Tem mais capacidade, não tem enrolação, tem credibilidade. Acho que é a principal marca dele.
Deputado, quem é seu candidato ou sua candidata, pré-candidato, no caso ao Senado? Já tem alguma preferência? Olha, eu tenho conversado com a professora Dorinha, tenho conversado com ela porque eu vejo a luta dela a nível nacional, foi relatora do Fundeb, trouxe muito para a educação, e não do Tocantins, mas trouxe muito para a educação a nível de Brasil. Já fui em alguns congressos a nível nacional e vi o quanto ela é referenciada a nível nacional como o nome da educação quando vai debater qualquer assunto dentro do Congresso. Ela é uma referência para muitos deputados federais, certo? Eu vejo ela com bons olhos, nunca apoiei a professora Dorinha, nunca votei na professora Dorinha, certo? E agora existe uma possibilidade, estou em conversação com ela e eu acho mais provável caminhar com a professora Dorinha. Hoje nosso partido não tem candidato a senador ainda, certo? Não sei quem vai ser o candidato ou candidata a senador, mas eu tenho uma predisposição, até mesmo porque a professora Dorinha é da educação e eu acredito que seria interessante para o estado do Tocantins a representatividade com ela. Mas nós saberemos, de fato, quem serão os candidatos a Senado lá na frente, depois das convenções, para ter uma decisão mais assertiva sobre qual é o candidato, quem vai estar no grupo ou não vai estar no grupo, se eu vou caminhar dentro do grupo, se eu vou caminhar fora do grupo, certo? Mas já tive uma conversa inicial com a Dorinha exatamente pelo respeito que tem ao seu trabalho enquanto parlamentar. Entendi. Deputado, eu quero falar um pouco sobre Palmas, né? Você mora em Palmas, começou como vereador de Palmas e nas eleições de 2020 surpreendeu. Fez uma campanha simples, pé no chão e terminou em segundo, né? A quem chegou, teve gente que disse que se tivesse mais tempo, talvez ainda polarizaria ainda mais ali com a Cíntia. Como é que você digeriu esse resultado das eleições de Palmas em 2020? Foi bom, foi um aprendizado, foi um crescimento político de maturidade em relação a essa eleição. Foram muitos candidatos, 12 candidatos a prefeito. Eu saí candidato de última hora, no mês de abril, que defini que seria candidato a prefeito do ano eleitoral. Procurei algumas pessoas porque eu achava interessante para possivelmente apoiar, caso tivesse interesse em candidatura. E é engraçado que as pessoas que são boas, decentes, que a gente acredita, elas normalmente não querem entrar na política. E quem não tem a mesma decência, muitas vezes tem um interesse em chegar lá. Então, as pessoas que são... primam pelo interesse coletivo, que primam pelo que é sério, pelo que é correto, elas precisam entender que elas têm que ocupar espaço. Elas têm que ocupar espaço. E quando fala assim, mas vão me julgar, gente, às vezes Deus te coloca no caminho e você tem que seguir o caminho. É a cruz que você tem que carregar, entendeu? Seja ela positiva ou negativa, você vai trazer um benefício muito maior, não para ti, não para sua família, mas para muitas pessoas ao seu redor que precisam de pessoas sérias em cargos de comando. Então, eu vejo essa necessidade. E o resultado da eleição, para mim, foi positivo. Quer dizer, as pesquisas eleitorais, no período que antecedeu a eleição, na semana da eleição, me colocava em sexto, sétimo e oitavo lugar. E teve um deputado que falou para mim, Júnior, porque me fizeram algumas propostas e ofertas no decorrer do processo. Faziam pesquisa, nas pesquisas que faziam, eu estava ou empatado com a prefeita, tecnicamente empatado. Teve uma que eu cheguei a superar a prefeita no início, depois a prefeita me superou e aí começaram a fazer pesquisas me jogando para baixo. As pesquisas internas que me informaram. E jogando para baixo porque eu não aceitei propostas. Ele falou, não, então vão tentar denegrir a sua imagem, vão te jogar de segundo para terceiro, para quarto, para quinto, para sexto, para quando chegar no período da eleição ninguém acreditar que você tem alguma chance de bater. Porque quem não queria a Cíntia, ou votava no seu candidato de preferência, ou votava naquele que acreditava ser o segundo colocado. E tinha muita gente querendo votar no segundo colocado. E ninguém podia saber que o segundo colocado era eu. Então, fizeram esse tipo de estratégia política para que não acreditasse que eu fosse o segundo, porque não queriam que eu chegasse à eleição. Teve uma pessoa que chegou a falar comigo assim, de que adianta a gente te apoiar? Se quando chegar diante do bolo, a gente não vai poder fatiar o bolo. Aí realmente da forma como você quer fatiar esse bolo aí, eu não tenho faca para fatiar. Então, o meu interesse com a política não é esse. Meu interesse com a política não é poder, não é dinheiro. É claro que todo mundo precisa sobreviver, certo? Mas o que você for ganhar tem que ser fruto do seu suor, e não através de outros meios. Infelizmente, na política, muita coisa não funciona como deveria, porque muitos querem apenas atingir o seu objetivo com outros meios, e não da forma correta. Deputado, você tem um sonho de ser prefeito de Palmas um dia? Eu tenho o sonho de ver as coisas funcionarem. Seja comigo ou com outra pessoa, mas fazer com que a gestão dê certo, fazer com que a população seja bem atendida. Eu achei interessante uma vez minha irmã, quando foi perguntada sobre mim, uma de minhas irmãs, e ela falou assim, o Júnior não nasceu político, o Júnior não nasceu vereador, o Júnior não nasceu deputado, o Júnior nasceu quando nossos pais moravam em Monte do Carmo.
que ia nascer em Porto Nacional porque não tinha médico em Monte do Carmo. E crescemos em Porto Nacional na periferia, onde a criminalidade era muito forte, onde não tinha asfalto, onde a casa era de cimento queimado e não tinha forro, onde eram 4 homens num quarto, 3 homens no outro e nossos pais no terceiro quarto, onde só tinha um banheiro nessa casa. Quer dizer, a nossa realidade é completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Agora, nós chegamos onde chegamos porque dos 7 filhos de pais que não tinham formação superior naquela época, com um monte de criança, minha mãe professora, meu pai também chegou a ser professor um tempo, mas era professor P1. Não tinha piso salarial como tem hoje. Na época recebia salário mínimo. Então foi nessa dificuldade que nós crescemos. E minha mãe sempre intensificou que nós tínhamos que estudar, estudar, estudar. Os 7 fizeram faculdade, os 7 universidades públicas, 6 moram em Palmas e os 6 que moram em Palmas são concursados. Foi isso que motivou, que gerou a mudança na nossa vida. E é isso que eu quero fazer, com que ocorra a mudança na vida de muitas pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, não veem uma luz no fim do túnel, acham que assim, eu nasci nesse contexto, eu tenho que morrer nesse contexto, e não é por aí. E o Estado, o poder público, ele tem que fazer a sua parte para oportunizar a melhora de vida, a qualidade de vida para todo mundo. Entendi. Deputado, agora nós vamos aqui para a segunda parte do nosso quadro, que é o seguinte: com quem você comeria ou não chambari? É isso que eu quero saber. Você gosta de chambari? Eu gosto. Chambari com farinha, cheiro verde? Eu, na realidade, com farinha eu até como, mas eu prefiro sem farinha. Cheiro verde, arroz e o chambari. E o chambari. Que não existe eleição no Tocantins sem um bom chambari, o pessoal intensifica as caminhadas nos municípios. Aí eu criei esse quadro para a gente entender quais são as relações políticas próximas e distantes de cada pré-candidato, de cada político. Vamos lá, Silvão? Vamos começar aqui. Prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Olha aí, vai em chambari com a prefeita? Não, tranquilamente. Eu não tenho, se ela comer chambari, eu não tenho problema com as pessoas. A prefeita, eu disputei a eleição com ela, ela venceu a eleição, eu respeito e desejo a melhor gestão possível para a prefeita de Palmas. Para mim não tem esse tipo de problema, eu comeria o chambari com ela. Tranquilamente, para discutir os assuntos de Palmas. Não, é necessário. A gente tem que sentar com as pessoas, mesmo que de grupos políticos diferentes, com o objetivo de um propósito maior. Na sua opinião, ela vem fazendo uma gestão boa no momento? Eu acho que eu faria uma gestão melhor. Vamos lá, mais um, Silvio, vamos ver. Deputada, professora Dorinha, pré-candidata ao Senado, vai em chambari? Tranquilamente. Professora Dorinha, eu parabenizo ela pelo trabalho que ela vem fazendo na educação a nível nacional. Chambari com muito gosto. Muito bem, muita educação. Vamos lá. Pré-candidata ao Senado também, Cátia Abreu. Vai em chambari, deputado? Eu não sei se a senadora come chambari. Come, ela serve uns na casa dela também. Não, mas como eu disse, eu não tenho resistência a sentar, conversar, dialogar, até mesmo porque quem é político no Estado, quem luta por um Estado melhor, você tem que saber na política sentar com todo mundo e discutir com todo mundo. Não necessariamente você tem que caminhar com todo mundo, certo? Você ouve, discute e se você achar interessante naquele momento fazer uma medida em prol do interesse comum, faça. Então eu sento, como chambari também. Tranquilo. Quem mais? Vamos ver? Ex-governador Mauro Carlessi. Oh, senhora, como eu disse, quem tiver com mandato, eu como chamaria o ex-governador, eu respeito a pessoa dele, como eu respeito a todas as pessoas. Mas eu acho que eu evitaria comer esse chambari. Ia ser meio indigesto. Não, esse chambari eu acho que eu evitaria. O Carlessi lançou aí para a candidatura ao Senado. O que você acha? Depois de tudo isso, que é o afastamento, renúncia, como é que você avalia uma pré-candidatura ao Senado do Carlessi hoje? Às vezes na política tem pessoas que só ouvem quem está ao seu redor. E quem está ao redor tem medo de falar a verdade. Talvez esteja acontecendo isso com ele. Porque o que eu ouço a nível de Estado não são as pessoas com interesse de ter ele um representante político, principalmente como senador. Então eu não sei se de fato ele vai manter essa candidatura, mas se mantiver eu acho que vai ser uma candidatura frustrada. Quem mais, vamos ver? Pré-candidata, o seu pré-candidato ao governo Damaso, né? Eu acho que eu faço até o chambari para ele comer e ele não vai ter que reclamar, não. Eu acho que ele passou por aqui, ele falou que gosta de chambari, viu? Vamos lá, Silvão, quem mais? Pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas, do PL. O Ronaldo Dimas, eu ouço muitas coisas e tive um momento de conversa com ele. Foi indigesta a conversa que eu tive com ele. Foi indigesto porque a forma do Ronaldo Dimas, eu admiro ele com capacidade de gestão, e ele mostrou isso em Araguaína, mas a forma dele lidar com a política, acreditando que tem que ser do jeito dele e imposição, eu acho que está fora. Eu acho que não é por aí.
Política você tem que saber dialogar e você tem que saber ouvir, não apenas falar. Então o Dimas ele tem esse outro perfil, mas eu ainda assim comeria o chambari com ele, só que caminhar com ele, com esse perfil, enquanto ele não se tornar um pouco mais humano para ouvir as diferenças e aceitar as diferenças, eu acho que ele vai ter dificuldade. Mas eu comeria o chambari, não tem problema não. Ah, bacana. E aí, governador Wanderlei Barbosa, pré-candidato à reeleição, vai um chambari? Vai um chambari. Eu gosto muito da família do governador Wanderlei Barbosa, gosto de todos eles. Tenho alguns deles, sobrinhos, filhos, irmã, que foi minha aluna. Gosto deles, comeria o chambari tranquilamente. Não tenho problema com a pessoa vai se tornar ex quando Damaso foi eleito. Mas o governador Wanderlei Barbosa, sem problema nenhum. Ok, quem mais? Vamos ver. Pré-candidato do PT lá da sua Porto, onde você foi criado, Paulo Mourão. O Paulo Mourão, ele é uma das pessoas mais capacitadas que nós temos no estado. Foi um bom prefeito em Porto Nacional, certo? Gosto da pessoa, conheço desde menino, porque eu sou portuense, certo? Comeria o chambari com o Paulo Mourão, sem problema nenhum. Acha que a candidatura dele pode ter um efeito Lula aí, aqui no Tocantins? Eu vou lhe ser sincero, que eu vejo o Paulo Mourão um político respeitado, um homem com grande conhecimento, com capacidade, mas eu não vejo ele com a cara do PT. Eu acho que o Paulo Mourão ele consegue caminhar em qualquer partido que ele for. Se de direita, se de esquerda, se de centro, ele consegue caminhar, porque a imagem dele é dele, não é do partido. E diferente do que ocorre hoje na política nacional, a nível nacional você tem muitas pessoas que caminham pelo partido e não pelo candidato. Eu já penso diferente. Eu prefiro acreditar no candidato, independente da bandeira partidária que ele venha a carregar, porque quem vai governar não é o partido, quem vai governar é o candidato. Então, se ele tem boa índole, se ele tem capacidade de gestão, se ele tem vontade de fazer, ele vai fazer, independente do partido que estiver com ele. Entendi, muito bem, deputado. As opiniões fortes aqui, hein? E aí, ex-presidente pré-candidato à presidência Lula, vai um chambari? Gente, na política nacional, se eu, político, eu sou um menino na política. Se o Lula, se o Bolsonaro me chamam para comer chambari, eu como. Eles pagando chambari não tem problema. Mas todos, seja o ex-governante Lula, assim como o Bolsonaro, todo mundo tem um lado positivo e negativo na política. Agrada um lado e acaba não agradando tanto o outro. Sim. Os dois têm esse perfil, certo? Tanto que hoje está muito rachado a nível nacional. Me perguntam, Júnior, quem você vai votar? Outro dia eu estava saindo do restaurante e uma pessoa me abordou falando assim, você é verde e amarelo ou você é vermelho? Eu sou Júnior Gel, prazer. Mas eu falo para ele, olha, eu não entro na esfera de discussão da política nacional. Estrategicamente não é interessante para você, candidato, fazer levantar bandeira desse jeito. Sim. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham que são do PT ou que gostam do Lula, tem muitas pessoas que me acompanham que são Bolsonaro. Então eu não faço discussão a nível nacional e nem minha esposa sabem quem eu voto. Eu vou votar, vou acabar escolhendo um candidato, tanto no primeiro como no segundo turno, mas o voto, como já diz, é secreto. E o meu voto a nível nacional, para evitar essa discussão, essa polêmica, eu vou acabar votando secretamente. Muito bem. Esse quadro é para isso, para estimular os posicionamentos. Muito bem. O que mais? Para terminar aí, o presidente Bolsonaro tiver a oportunidade de vai em chambari. Ele já comeu chambari do Tocantins, parece que gostou. Não, como eu disse, tanto o chambari com Lula como o chambari com Bolsonaro, tranquilamente eu comeria. Muitas pessoas às vezes ficam assim, mas eu não gosto das pessoas. Gente, não vamos criminalizar a ninguém. Se você não gosta, você procura defender o seu candidato sem falar mal do outro. A minha política sempre foi assim. Eu não fico tentando crescer dando rasteira em ninguém. Eu não fico tentando crescer pisando em ninguém ou criticando. Se você acha que está errado, quer fazer diferente, vai lá, coloca seu nome à disposição e tenta fazer diferente, do jeito que você acha que é certo. Eu estava viajando em 2018, janeiro de 2018, com minha esposa, minha irmã, que é militar, e nossos filhos, né? Aí chegamos numa pousada no interior de um estado, de Minas, se eu não me engano. Fomos dormir na pousada e minha esposa, que não gosta muito de discutir política dentro de casa, não queria nem que eu me candidatasse a primeira vez, ela me perguntou assim, a gente ia dormir, ela, Júnior, você tem interesse em crescer na política? Na época eu estava vereador, virar deputado, prefeito, senador, governador. Aí eu olhei para ela e comecei a sorrir, porque para mim me pegou de surpresa a pergunta dela, porque a gente não discute política em casa, já que ela não gosta muito. Aí ela falou, por que você está sorrindo? Aí eu falei, não, faz o seguinte, pergunta
para minha irmã, na época era major da Polícia Militar, se ela tem interesse em virar comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins. A resposta dela é a minha. Lá em casa nós somos todos iguais, os 7 irmãos são iguais. Fomos criados iguais, pensamos iguais, defendemos os mesmos interesses. E ela ficou assim, pegou meu celular, desligou, dormiu em cima do celular. Na manhã seguinte, no café da manhã, a primeira coisa que ela fez quando viu minha irmã no café da manhã foi perguntar: Carmen, você tem interesse em ser comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins? Aí minha irmã olhou para ela e falou: não, eu vejo a necessidade. Porque tem coisas que a gente acha que deveria ser feito de uma forma que poderia ser feito melhor, e não adianta você achar. Coloque seu nome à disposição, vá lá e faça. E é isso que eu vejo, a necessidade de tomar espaços dentro da política para tentar fazer o que você acredita que poderia ser melhor feito, melhor desenhado, melhor desenvolvido. É por isso que eu acabei entrando na política, para tentar fazer o que eu acho que é correto, certo? É claro que sou totalmente aberto a ouvir opiniões divergentes, entendeu? A discutir, porque nem sempre eu estou certo no meu pensamento. Então, senta, escuta todo mundo e dali você encontra a melhor saída, a melhor opção, o melhor investimento. E assim eu tento fazer. Eu tenho sede, mas a minha sede não é para o poder. A sede é ver o Estado desenvolver, é ver as pessoas bem atendidas. É isso que me motiva dentro da política. Muito bem. Muito bom. Encerramos aqui, né? Vamos fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Você teve esse primeiro mandato, que, como você falou, mandato estadual, que foi de muito aprendizado, agora vai buscar reeleição. E o que eu te pergunto, o que você quer fazer de diferente agora em mais um mandato? Para que você quer mais um mandato? O mandato, ele traz maturidade. Eu vejo na política, quando você tem essa vontade de querer fazer, você entra numa casa nova, que foi o que aconteceu comigo dentro da Assembleia, e eu fui aprendendo. E procurando aprender muito, observar muito os demais deputados. Porque quem tem mais experiência transmite o conhecimento. E eu gosto de sentar um pouco ali ao redor para ouvir. Tem coisas que eu acho interessante, tem coisas que eu posso utilizar, tem coisas que eu vou aprendendo de como fazer, certo? E tem coisas que fogem um pouco à minha forma de fazer política e eu descarto. Ampliando o conhecimento. E eu acho que fui melhorando com o tempo, fui conseguindo fazer mais com o tempo. E acredito que consigo ainda desenvolver um trabalho ainda melhor, em função da experiência que foi obtida. É vontade de fazer, querer fazer e ter conhecimento para fazer. Fiscalizar é essencial nesse processo. Deputado, quero agradecer a sua participação, obrigada pelos seus posicionamentos, sua análise do cenário político, falando um pouco também da sua atuação. Quem quiser acompanhar mais aí sobre a atuação e o estilo de fazer política, as propostas, os projetos do deputado Júnior Gel, siga ele nas redes sociais. Para encerrar, eu quero te presentear aqui, deputado, com o meu livro que eu lancei agora em abril, Guerreiras Populares Quilombolas. É o primeiro livro do Brasil que conta a história de mulher e a biografia de mulheres quilombolas do Tocantins. Andei pelos quilombos, tá? Você que é professor, que é da área de geografia, né? Geografia, tá aqui um guia para entender mais sobre a história das mulheres quilombolas. Parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Desejar boa sorte no seu projeto e deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Maju, inicialmente, muito obrigado pelo livro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O seu reconhecimento não é à toa. Não apenas na classe política, mas por toda a sociedade tocantinense. Ajuda muito, esclarece muito as dúvidas nos bastidores da política para muita gente que acompanha o seu portal, exatamente para entender um pouco melhor. Em relação às minhas considerações, eu peço encarecidamente que a população aproveite esse ano eleitoral e analise. Porque quando chega o período eleitoral, todo político vai falar o que você quer escutar. Como eu já escutei uma vez um político, ele falando assim: João, eu vendo ilusão, a população quer comprar ilusão, eu vou lá e vendo ilusão. Eu falo o que quer escutar, o que importa é eu ser eleito. Foi o que eu já escutei dentro da política. Eu só ouço, como eu disse, tem 2 ouvidos. Entra aqui, sai no outro, deixa para lá. Mas o que nós temos que fazer? Ao invés de você simplesmente escutar, pesquisa sobre o político, verifica o histórico dele. O que ele fez? Será que de fato ele representou o que você espera que seja do seu representante? Ele fez a sua parte? Ele lutou pelos seus interesses? Ele comprou a sua briga no momento que deveria ter sido comprada? Nós tivemos alguns assuntos polêmicos a nível de Estado. Concessão de jalapão, locação de aeronaves, aquisição de máscaras a mais de R$30 quando a máscara não custava 3, camas hospitalares de 23 mil quando a cama não custava 7. Quer dizer, quem denunciou, quem lutou, quem foi atrás? Quais foram os políticos que levantaram essas bandeiras? Certo? Então, que venhamos a estudar o histórico dos nossos candidatos para, de fato, escolhermos melhor quem nos representa. Assim nós teremos uma continuidade de governo. Assim nós teremos pessoas que, de fato, lutam pelos interesses da sociedade. É o que eu peço que cada um de vocês o faça.
vamos fazer o nosso dever de casa, vamos pesquisar a respeito. Entra nas minhas redes sociais, Instagram, Professor Júnior Gel, e lá você vai também acompanhar um pouco das minhas ações enquanto deputado e, é claro, também como professor. Para quem é concurseiro, concurseira, toda terça-feira às 22 horas eu faço live ao vivo de Geografia e História do Tocantins para ajudar os concurseiros. Eu me deparei com um cidadão que falou assim: Júnior, você continua na sala de aula? Eu continuo professor de ensino médio, de pré-vestibular, de preparatório para concurso, e faço também pela rede social. Aí a pessoa falou assim: rapaz, mas você está fazendo isso só por causa de política, não é? Rapaz, quando eu comecei a fazer isso há mais de 20 anos, ninguém falava que era por causa de política. Há mais de 20 anos eu trabalho com cursinho popular. Sim. Há mais de 20 anos. Então, o problema da política é esse. Quando você entra na política, você não pode continuar fazendo o que você gosta de fazer, porque senão acha que é política. E não é assim. Nem todo mundo é assim, certo? Então, vamos parar de criticar e vamos procurar fazer mais, que a sociedade agradece. Muito bem. Aí as palavras do deputado estadual e pré-candidato à reeleição Júnior Gel. Obrigada pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, nos lugares aí que você anda, que você milita, porque essa eleição vai ser, sim, sobre consciência, sobre análise. E nós estamos aqui no De Frente com Maju para trazer esses fatos, para entregar para você e você fazer a sua análise e escolher aí o que você acha melhor para o Tocantins. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Siga a Gazeta no YouTube, no Spotify e acompanhe diariamente todas as movimentações políticas do Estado, acessando a cada minuto gazetadocerrado.com.br. Aqui, como vocês já sabem, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima!